Fala galera! The Fun House. Talvez esse filme não lhe soe familiar. Que tal? Pague para entrar, reze para sair. Hã? Tenho certeza que se você é fã de terror, fã de carteirinha, ou já assistiu, ou já ouviu falar deste longa-metragem proibido no Reino Unido na década de 1980. Prepare-se para voltar à era de ouro do VHS com Videonasties Revival. Até bem recentemente, até receber o meu Blu-rayzinho aqui, eu acreditava que o título brazuca de The Fun House era fruto da criatividade da distribuidora nacional. Mas não. É a tradução da tagline do filme, não sei se vai dar pra ver aí. Pay to get in, pray to get out. A mesma tagline utilizada lá no início da década de 1980, quando o filme foi lançado nos cinemas. Eu assisti The Fun House pela primeira vez no Super Cine, isso lá no século passado. Eu tinha 9, 10 anos de idade, fui dormir cagando de medo. Eu só fui revê-lo em 2019, quando o Blu-ray chegou, ou seja, um hiato considerável. Foram duas experiências bem distintas. Quem dirige o longa-metragem é o Tobe Hooper, que desde o Massacre da Serra Elétrica de 1974 não conseguiu emplacar outro sucesso. Pague para entrar, reze para sair é de 1981. No ano seguinte, em 1982, Steven Spielberg pegou o Tobe Hooper pela mão e falou: olha, vamos ali, Tobinho, vamos juntos dirigir um filme. E o resultado foi Poltergeist. A estrutura narrativa de The Fun House é muitíssimo parecida com a de Texas Chainsaw Massacre. Na trama, um grupo de adolescentes, ao visitar um parque de diversões, tem uma ideia genial com J maiúsculo: pernoitar no trem fantasma. Não sei nem se o brinquedo é chamado assim hoje em dia, aquele que tem uma cabinezinha que segue num trilho e você vai passando por atrações assustadoras. Escondidos neste lugar, eles acabam testemunhando um crime. Um funcionário do parque, um jovem com sérios problemas mentais e uma aparência, digamos, pouco atraente, tanto que ele usa uma máscara de Frankenstein. Esse cidadão, num acesso de fúria, acaba matando uma colega de trabalho. O pai dele aparece, um homem extremamente carinhoso, compreensivo, que ao descobrir o que o filho fez, senta-lhe a porrada. Os dois discutem, mas no final das contas decidem ocultar o cadáver. Os jovens assistem tudo isso de camarote, mas sem querer acabam revelando sua presença e passam a ser perseguidos por essa dupla. The Fun House talvez funcione para mim e outras pessoas da minha geração, que estão aí na casa dos 40 anos, pelo aspecto nostálgico. O filme envelheceu mal. A maquiagem do homem deformado é ridícula, arranca mais risos do que mete medo. Isso sem falar nas cenas de morte, com pouco ou quase nenhum sangue, e todas elas acontecendo off-screen, fora do enquadramento da câmera. Os personagens já aparecem mortos. O ritmo do longa é outro problema. Cerca de 40 minutos são gastos com os adolescentes passeando pelo parque, se divertindo em várias atrações. Esse trecho, esse primeiro ato, que vai desagradar a molecada de hoje, foi justamente o que eu mais gostei. Ele funcionou como uma espécie de viagem à infância. Eu frequentava esses parques de diversões que vinham até a minha cidade para passar temporadas. Hoje eles são mais normalzinhos, mas naquela época, década de 1980, rolava umas atrações bizarras. Uma delas, inclusive, que eu tive o desprazer de ver quando criança, é mostrada no filme. Uma cena onde os jovens veem animais com deformidades. Algo impensável nos dias de hoje. E que muita gente vai achar que é maquiagem, que é efeito visual. Nada disso. Eu vi esses bichos de perto, bovinos com 6, 8 patas, 2 cabeças e por aí vai. Visto que o filme apresenta um baixo grau de violência, uma injustiça ele ter sido proibido no Reino Unido, assim como tantos outros considerados nasties. Rolam por aí duas teorias sobre esse banimento.
A primeira é que o nome de Tobe Hooper estampado na capa da fita foi o suficiente. Ele havia feito The Texas Chainsaw Massacre. Não foi à toa que outra obra do cara realizada nesse período também foi censurada, o Eaten Alive, Devorado Vivo, que eu já comentei neste quadro. A segunda hipótese, e que é a mais provável, é que Pague para Entrar, Reze para Sair foi confundido com Last House on Dead End Street, de 1977. Esse sim, barra pesada, mostra um ex-presidiário se vingando da sociedade que o condenou, sequestrando gente, matando e o escambau. Esse longa-metragem foi lançado na Inglaterra com o título The Fun House, daí a confusão. Eu tenho um trauma de um carinho especial por esse filme, não só pelas reminiscências que ele me traz, mas também por uma série de homenagens que ele presta a obras de terror famosas, como Psicose, Halloween, e por me identificar com um garotinho que aparece no início da história, um moleque que se diverte dando sustos em sua irmã. Assistir Pague para Entrar, Reze para Sair nos dias atuais só se for a título de curiosidade. O longa tem um clima claustrofóbico e um aspecto nostálgico a seu favor, mas é só isso, só isso. Se você quiser conferi-lo, ele está disponível completinho da Silva Sauro na Darkflix. Baixe o aplicativo aí no seu celular. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também para ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!